nosso assunto está aí, né, em 1 Reis, de 16 a 22, uma repetição lá no livro de Crônicas. Quando eu comecei a estudar errado, né? Eu achei que era um outro, aí eu me comuniquei com a Betina e ela falou, não, é lá 1 Reis. E aí a hora que eu vi que era Elias, eu fiquei contente. Se fosse o anterior, eu iria fazer, mas Elias eu gosto, esse aí eu vou fazer feliz da vida, né? E um dos motivos é o que escreveu Tiago, né? Tiago 5,17, ele fala lá, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem assim como nós somos, tinha os mesmos problemas que nós temos, né? Expandindo tudo isso, poderíamos dizer tudo isso daí, né? E eu fiquei contente por quê? Porque eu já tinha ministrado uma aula na EBD sobre Elias. Só que lá foram 40 horas de aula, né, somente sobre esses capítulos, do 16 ao 22 e 1, 2 e 3 de 2 Reis. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque demonstra, né, a profundidade de um texto bíblico. Né? Quando nós nos dispomos a aprofundar, eu já disse isso e repito, né? Os diretores lá da nossa universidade, da nossa faculdade, falavam assim, o bom professor não é quem ensina uma coisa nova todo dia, é quem repete o que já foi dito todo dia, né? Que é para gravar. Então, eu já disse e repito, a Bíblia ela deve ser estudada, não simplesmente lida. Lida também, é óbvio, tá? Faz lá os seus planos de um ano, sem problema. Mas ela também precisa ser estudada, porque tem muita coisa profunda para nós aprendermos. Bom, então, um estudo profundo aí nesses textos que nós vamos ver, eles nos mostram, né, revelam uma época de abandono total ao único Deus verdadeiro. Vocês que têm acompanhado aí todos os domingos o que temos estudado, a história é sempre a mesma, né? A história se repete, rei por rei, a história vem se repetindo. Um problemão, a idolatria. A idolatria entrava e afastava o povo de Deus. E por que a idolatria entrava? Entrava porque as pessoas começavam a se misturar com as pessoas daquela região, daquela localidade. Claro, vinha uma influência ruim, uma influência negativa, e passado algum tempo, lá estavam eles se entregando à idolatria. Então, um grande problema que nós já temos visto aí durante todos esses estudos nos domingos. Bom, então, nos ensina a história de Elias, e não só de Elias, como outras, que nós devemos ter cuidado, né, com falsos líderes. Perceba que há sempre um rei, há sempre alguém no controle, exercendo influência sobre um grupo de pessoas. Eu não tenho dúvida que nesse meio sempre havia pessoas que não se entregavam à idolatria. Com certeza deveria haver algumas pessoas que não se deixavam influenciar. Mas o que nós vemos na narrativa bíblica são narrativas sobre as pessoas que se deixavam influenciar por esses maus líderes, maus reis que acabavam envolvendo todo o povo a seguir a idolatria. Nós temos ali alertas, né, sobre os finais do tempo, sobre essa questão dos falsos líderes. Especialmente segundo Pedro, né? Houve entre o povo falsos profetas.
entre vós também haverá falsos doutores, que vão introduzir heresias, de maneira encoberta. Né? Então, é um alerta, olha, analisem, estudem, pensem no que aconteceu para que não aconteça novamente. Bom, eu falei, Elias é meu personagem preferido, né, do Velho Testamento. De todos aí já estudados, eu tenho uma predileção por Elias. Né? Poderia ser Davi, poderia ser Salomão, né? Mas como eu sou um batista mais fundamentalista, eu prefiro Elias. Né? Então, por quê? Elias teve medo. Nós sentimos medo, né? Por diversas coisas, diversos motivos. Elias ficou desanimado. Às vezes a gente fica desanimado. Né? Elias se sentiu só, sentiu solidão. No meio de tanta gente, ele se sentiu só. Porque havia um conjunto de pessoas fazendo coisas que ele sabia não serem certas. Então, ele sentiu solidão. Desejo de desistir, de abandonar tudo, de largar tudo. Muito parecido com alguns de nós, muito parecido comigo. Eu tenho, às vezes, esses sentimentos. Não raro, ultimamente, mais comuns. Eu tenho esses sentimentos. Mas, ao contrário, ao mesmo tempo, Elias foi um homem que dependeu de Deus, teve coragem para fazer ali o que ele fez. Ele precisou de coragem e fé, para seguir, para obedecer o que Deus mandou. A gente já vai analisar isso daí. E o que estava acontecendo com o povo de Deus? A gente viu uma sucessão de reis ruins. Jeroboão, inclusive foi uma das aulas aí que eu ministrei, a gente viu Jeroboão e Roboão, o que eles fizeram, dividiram o reino, mudou data das festas, introduziu bezerros na adoração, tudo isso para quê? Para fazer o seu projeto político, para fazer que o povo permanecesse naquela região que ele reinava e não fosse para o outro lado da divisão. Roboão também partiu para a idolatria. Depois, o rei Baasa, que foi abordado aí na anterior, orientação religiosa dada por Jeroboão. De novo, ficou na adoração de deuses falsos. Elá, o filho dele, era um beberrão, ficou pouco tempo lá no trono. O seu reinado durou muito pouco. Zinri matou os filhos de Baasa e irritou Deus com seus ídolos. Onri também foi para os caminhos de Jeroboão, idolatria, falso culto, falsos sacerdotes. E aí a gente chega lá no capítulo 16, de 1 Reis, que vai detalhar todos esses reis anteriores, eles tiveram um curto relato sobre eles. Não foi assim algo longo, vários capítulos. Mas quando chega lá no 16, a gente vê um detalhamento maior no reinado de Acabe, porque é o reinado mais específico onde vai atuar o profeta Elias. Então, ali existe um detalhamento maior. Eu disse na aula que eu dei que eu creio que a preocupação do autor do livro do Reis não era contar história, era narrar como era o relacionamento das pessoas com Deus. E o Acabe, sem dúvida, a própria palavra diz, a gente já vai ver, foi um rei terrível. Foi um rei terrivelmente mau, terrivelmente idólatra. Fez coisas muito horrorosas que Deus não gostou, que Deus não aprovou. E o que a gente sabe do Elias? Ele era um desconhecido.
A gente, na Bíblia, normalmente tem geração, é filho de tal, de tal, de tal, né? Pai de não sei quem. O Elias meio que aparece aí. Né? Fala que ele lá era de um local, pelo jeito que ele se vestia, pelas suas atitudes, a Bíblia não fala isso claramente, mas poderíamos deduzir que era um homem rude, era alguém do interior. Né? Talvez alguns aqui não conheçam, mas eu acho que até o pastor Wilson conhece essa expressão, era um Zé Ruela. Né? Zé Ruela, na infância, a gente fala, é insignificante. Esse moleque é um Zé Ruela, não liga para ele. Né? Então, ele aparece nesse contexto, não se sabe muito, não dá para saber muito da vida anterior dele. O nome dele, interessante, né? O Senhor é meu Deus, já diz muito. Naquela época, o nome dizia muito a respeito das pessoas. Né? E ele tinha uma tarefa dificílima, né? Muito difícil, que era profetizar contra Acabe e a Jezabel. Né? Duas pessoas muito ruins, né? Diante de Deus, idólatras, com cultos idólatras, muitos pecados. A Jezabel, então, nem se fala. Né, de tão ruim que ela era. Mas, para que possa se ser usado de maneira eficaz, eu creio que a gente tinha que ter 2 pontos que a gente vê na vida de Elias. Primeiro, distanciamento do mundo. Quando eu falo aqui distanciamento do mundo, eu não quero dizer, então vamos todo mundo para uma caverna, vamos todo mundo comprar um lote em algum lugar e a gente fica lá. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de um distanciamento espiritual, de não se amoldar com o mundo, de não se comportar como o mundo. Elias não tolerava o comportamento da época, não tolerava o comportamento do rei Acabe, não tolerava o comportamento de Jezabel. Ele estava separado, ele manteve a sua fé. Apesar de todo o contexto, de todo o problema, dos perigos, né? Ele manteve a sua fé. Então, isso é algo importante para nós aplicarmos ainda no dia de hoje. E outra coisa, comprometimento com a palavra de Deus. Observando Elias, ele está comprometido em realizar a vontade de Deus, e não em realizar a vontade do rei Acabe ou da rainha Jezabel. Então, 2 coisas já importantes que a gente poderia aí tirar, né, do contexto da vida de Elias e aplicar para nós nos dias de hoje. É um distanciamento do mundo sistema, não do mundo físico, do mundo sistema, do mundo filosófico, e um comprometimento maior com a palavra de Deus. E aí a pergunta, né? Será que as pessoas elas podem identificar Deus em nós? Em Elias isso era possível. Há uma parte do texto que você leu, que o rei chega para ele e fala o seguinte: és tu o perturbador de Israel? Quer dizer, Elias era o perturbador, né? Não era ele, né? Não era Jezabel, não era idolatria. O culpado era Elias. Elias era culpado porque não choveu, porque destruiu os profetas. Tudo era culpa de Elias. Porque ele não estava inserido no contexto, no padrão da sociedade daquela época. Então fica aí a pergunta para cada um de nós responder, né? Será que quando as pessoas olham para nós, para mim, para você, ela vê diferença? Ou ela simplesmente é igual a todo mundo? Né? Então fica aí o alerta. Em qual contexto Elias surge? Está lá em 1 Reis 16, né, que eu coloquei o texto aí para a gente ler. Fez Acabe, filho de Omri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Cada um é mais ruim que o outro, né? Cada um é pior que o outro.
Sucedeu que, como se fora pouco ele andar nos pecados de Jeroboão, ele ainda tomou por mulher a Jezabel. E a Jezabel era rainha de outros povos, e que servia ao Deus chamado Baal. E o adorou. E levantou um altar. Além do sujeito adorar, fazer um casamento errado, ele ainda faz um altar que é para todos também adorarem o Deus que ele adorava. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus, seu Deus, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Cada vez piorando mais, né? Cada vez ficando mais ruim. Isso dá até uma dica para nós, né? Cada dia a gente espera coisas melhores, mas má notícia, não virão coisas melhores. Não importa o que você faça, né? Nós temos profecias, já está determinado e vai piorar, não vai melhorar, né? Assim como era, a gente tem no Novo Testamento, assim como era nos dias, assim vai ser também nos finais dos tempos. Então, tudo isso daí foi deixado para que nós não nos espantemos, mas fiquemos preparados. Bom, Acabe casou então com uma princesa pagã, a tal da Jezabel aí, né? E ela trouxe lá o culto do Baal, né? Esse tal do Baal aparece lá no tempo dos Juízes, né? Que surge aí esse Deus Baal. Envolvia nesses cultos sensualidade e prostituição ritualística. Praticamente quase todos os cultos idólatras envolviam esses problemas, sensualidade e prostituição nos templos, para um ritual. Se você lê aí outras passagens, você vai ver isso. De vez em quando, Baal ficava nervosinho, aí pegava um primogênito humano e sacrificava ele, né, para aplacar a ira do Baal. Se a colheita era ruim, Baal estava bravo. Então, vamos pegar alguém, traz o seu primogênito, a gente vai sacrificar para apaziguar Baal. E os sacerdotes de Baal faziam um culto, entre aspas, de que forma aí? Com gritos de êxtase, gritos, pulos, bagunça, e ainda, às vezes, ferimentos auto-infligidos. Eles mesmos se machucavam, se cortavam, né, para conseguir o benefício desse Deus Baal. Bom, então Elias, né, que morava em Gileade, na região de Gileade, disse a Acabe, aí lá vai o Elias para profetizar contra tudo que Acabe estava fazendo. Nestes anos não vai ter nem chuva, nem orvalho. Imagina a irritação do Acabe, né? Imagina como que o Acabe não ficou ao ver essa profecia. Eu observo nessa declaração de Elias aí, aquela perante cuja face estou, que ele tinha certeza da presença de Deus na sua vida. Essa expressão deixa bem claro, perante a face de quem eu estou, e acho que é uma expressão forte para ser dita, significava que ele tinha proximidade, intimidade com Deus, que a idolatria reinante na época não havia afetado o seu caráter, não havia afetado o seu comportamento. A certeza da presença de Deus, essa é outra lição que a gente pode tirar, é importantíssima para quem quer servir a Deus. Um critério básico é exatamente esse. Ter certeza que está na presença de Deus, com caráter puro, reto e idôneo, para poder servi-lo.
Bom, claro que depois dessa profecia, né, que para Acabe deve ter sido muito ruim, vem uma ordem para proteção do Elias. Retira-te daqui, vai para o Oriente, esconde junto a um ribeiro, né, de Querite, para você ficar lá tranquilo, seguro, sem problema. Então Deus providencia para Elias um socorro, porque provavelmente, claro, ele sofreria perseguição. Ele teria aí uma ameaça ao seu integridade pessoal, né? Então, Deus providencia a proteção. Se você leu aí o texto, que foi lá no WhatsApp, avisando para estudar, você vai ver aí com detalhes o que acontece aí nesse período. Só nesse pedaço aí já dá para se falar muita coisa, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes aqui, né? Porque corvo, lá na outra aula, pessoal, mas o corvo não era pela lei, não podia, é uma ave que come cadáver, mas isso aí já vai fugir um pouco aqui, tem que aprofundar mais, e aí não dá, né? E aí também estuda um pouquinho também você depois, né? Faz favor. Sucedeu que, passado dias, o ribeiro secou, né? Porque aquele ribeiro ele permanecia com muita água nas épocas de chuva. Se não chovia mais, secou, né? E aí, né? Por que secou? Se ia secar, Deus não sabia que ia secar, por que mandou ele para lá, né? Já dá aí também para a gente fazer um monte de perguntas a respeito disso, parar, meditar, analisar, né? Qual seria o propósito de Deus? Né? De mandar para um lugar que Deus sabia que ia secar, não ia ter mais como beber, como comer. Também isso daí daria uma longa aula, com um longo estudo para a gente analisar tudo isso daí, né? Percebe como a Bíblia é profunda, né? Que se a gente só lê, a gente pode passar desapercebido por um monte de detalhes importantes, né? Eu confesso para vocês, vou confessar aqui, vocês não espalham para ninguém, eu nunca consegui ler a Bíblia inteira em um ano. Nunca. Se é pecado, então sou um pecador, tenho que confessar. Para mim já começa complicado em Gênesis 1:1. Vamos lá, vamos ler a Bíblia inteira. No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma, e o Espírito de Deus pairava por sobre a água. Eu já não consigo ir para o 2. O que é esse Espírito que pairava por sobre a água? No princípio criou Deus os céus e a terra era vazia e sem forma. Já existia o globo terrestre? A terra era vazia. O autor traduziu errado? É a cultura da época? Pronto, já complicou minha vida. Já não dá mais para ir para o verso 2 sem desvendar esse segredo aqui, o porquê de tudo isso daí. Existe um porquê, cada teólogo fala uma coisa. Não estou desanimando vocês de lerem a Bíblia inteira, não, tá? Continua lendo aí, pelo menos isso, tá bom? Bom, eu creio que Elias precisava aprender a se relacionar com os outros. Durante um momento da vida de Elias, ele devia ficar lá, quieto, no seu canto, talvez meditando, aprendendo algumas coisas. Acontece o mesmo com o apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele quer sair pregando, falando para todo mundo. Aí, não, calma aí. Ele volta para Tarso, para a terra dele, e passa 3 anos lá estudando, revendo tudo que ele sabia sobre Deus. Quem pensa que Paulo já se converteu e já saiu pregando, não foi assim. Ele passa em Tarso pelo menos 3 anos, aperfeiçoando, revendo todos os conceitos dele. A Bíblia não relata, mas creio que provavelmente seja isso, né? Só que você não pode ficar solitário muito tempo, né? Deus não chamou Elias para pregar para corvos, para ficar lá afastado, né, do mundo. Então, dá uma ordem, né? Deus mais uma vez vai
providenciar alguma coisa para Elias. É para ele ir lá para uma determinada cidade, tem uma mulher viúva lá que vai sustentar Elias. O detalhe, já estava tendo fome, sei que a viúva não tinha nada. Depois você lê a história aí, não vou detalhar muito, tá bom? A viúva também não tinha nada e o sujeito vai lá pedir algo para quem já não tinha nada. E aí a gente tem um milagre, né? Que é a multiplicação da farinha, do azeite. Depois você dá uma olhadinha nisso aí com calma, que se a gente aprofundar não consegue chegar no 22, né? Bom, o detalhe, era uma cidade fora dos limites de Israel, então o poder do Acabe, teoricamente, não alcançaria ele, ele poderia ficar lá, sendo alimentado, né, numa pousadinha, dormindo, tranquilo, comendo, né? Então ele poderia se refazer, né? Bom, Elias, então, vai ser sustentado por uma outra pessoa, especificamente por uma mulher viúva. Vai depender de alguém, né? Então, o Elias vai precisar confiar em alguém para prover. Claro que tudo isso providenciado por Deus. Por que será que Deus fez essa escolha, né? Aí também não tem versículo aqui que diga claramente disso, mas podemos inferir, né? Temos duas grandes lições aí. Primeira, Deus sempre prepara pessoas para ajudar outras pessoas. Quando há um propósito de Deus, quando Ele quer realizar alguma coisa, Ele providencia pessoas que possam nos ajudar para a gente não fazer tudo sozinho. Então, é uma confiança, é uma fé que nós devemos ter. E Elias foi obediente, então obediência sempre traz recompensa, mesmo quando a gente não entende, né? Provavelmente eu, no lugar de Elias, poderia pensar, nossa, mas eu vou pedir para uma viúva, já é um problema, não tem ninguém para sustentar ela. Não tem comida, não tem bebida, como assim? Né? Peraí, Deus, está certo isso aí? Está agindo? Não, Deus sabe. E Elias confia, Elias tem fé, né? Elias obedece, ó, vai para lá, estou mandando você. Ele obedece e vai, e Deus toma as providências necessárias. Bom, aí acontece uma tragédia, que também você pode ler com detalhes depois. Acontece uma tragédia lá na vida dessa viúva. Ela fica até brava, né, porque seu filho morreu. Na tradução aí da Almeida Fiel, diz lá, nenhum fôlego ficou. Quer dizer, morreu, né? Então, uma tragédia que talvez Elias nem estivesse prevendo. E aí o que acontece? Aí ela fica brava. Né? Lá no 17 e 18, ela diz, que eu tenho contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Também não fica claro, mas o que a gente deduz aqui, essa mulher está falando que isso aconteceu porque ela era pecadora. Lá no Novo Testamento, alguém vai perguntar, ele é cego por quê? Será que foi os seus pais que pecaram? Lembra desse texto? As pessoas associam, né, uma tragédia, algo ruim que aconteceu, com provavelmente um pecado. Nem sempre é isso, né? Nem sempre. A gente tem que analisar as situações dentro de um contexto. De repente é algo que nós temos que passar, assim como Elias passou por provações. É algo que nós temos que passar para aprendermos alguma coisa. Mas no nosso imaginário, né, a gente sempre associa com algum pecado. Me venham à mente agora, né, que é comum, às vezes, escutar. Eu aqui ainda não escutei isso, né, mas na outra igreja escutei algumas vezes. Meu carro quebrou essa semana porque eu não dei o dízimo esse mês. As pessoas associam, né, umas associações que, às vezes, sem sentido.
né? Então, nós temos que analisar contextos, a gente tem que analisar a situação. Será que fomos nós realmente que provocamos a situação e que levou a um sofrimento? Ou Deus está querendo nos ensinar algo com aquele momento, com aquela aflição? Então, é algo que somente consegue discernir quem é como Elias, que tem fé, que tem confiança em Deus, que está maduro espiritualmente. Aí a pessoa consegue analisar, não, estou sendo castigado, não, isso é algo que vai me fazer com que eu possa crescer mais espiritualmente. Elias não respondeu às perguntas da viúva, né? Ele não respondeu, não que ele não tenha dado atenção, mas ele prefere buscar o socorro de Deus. Ao invés dele ficar confabulando, tentando descobrir o porquê, ele vai em busca de Deus. Que é algo que a gente também deveria fazer no momento da aflição, no momento do problema, no momento da angústia, buscar o socorro de Deus, buscar a orientação de Deus, né, para saber o que devemos fazer, como devemos nos comportar. É isso que Elias faz. Ele vai em busca do socorro. Ele podia ficar lá contra-argumentando, um diálogo enorme lá com essa mulher, discutindo o porquê. Ele não faz isso, ele busca socorro de Deus. E aí perguntas para você pensar, né? Analisar que tipo de pergunta você faz quando enfrenta um sofrimento e dor. Você fica pensando o quê? Por quê? Tentando achar motivo, qual a razão. Que respostas você espera obter de Deus? A gente percebe assim algumas orações que alguns já oram dando a solução para Deus. Você já escutou oração assim? Né? Você ora e quer ensinar a Deus o que é para Ele fazer para você ficar bem. Está cheio de oração assim. Né? Eu acho interessante, né? Quer ensinar a Deus, quer mostrar, ó, Deus, está assim, ó, me ajuda a fazer isso, me ajuda a fazer aquilo. Uma orientação, estamos dando orientação, ó, estou sofrendo, aí eu acho que o Senhor devia fazer isso para aliviar. Né? Então, nós deveríamos analisar isso, né? Ouvir Deus. Qual é a resposta de Deus? E uma observação aí, né? Nessa resposta de Deus, aí cuidado, né? Cuidado, eu costumo dizer assim, se você fala com Deus todo dia, beleza, você é um ser bastante espiritual. Se Deus fala com você todo dia, melhor você procurar um psiquiatra. Porque Deus não fala como ele falava no Velho Testamento. Deus usa pessoas. Nós agora, na época da graça, nós temos esse privilégio. Deus fala conosco através de pessoas, através de uma mensagem, através de um telefonema, naquele momento de angústia. Né? Teve um irmão que falou, um irmão veio me pedir um dinheiro emprestado e eu estava para comprar o carro. Aí eu fui orar para Deus. Deus, eu compro o carro e empresto o dinheiro para o irmão. Aí o Deus respondeu para ele que era para ele comprar o carro. Eu fiquei pensando, mas como é que Deus respondeu isso? Falou com você? Falou comigo, eu estava em oração e Deus falou comigo. Para mim isso é estranho. Se é para você normal, parabéns. Talvez você seja mais espiritual. Para mim, Deus fala comigo através de pessoas, através de uma mensagem, né? Através de um áudio que hoje a gente pode ouvir, através de alguém pregando pela internet. Então, que respostas você quer obter de Deus? Bom, depois de alguns dias, vem a palavra de Deus para Elias. Olha a dificuldade, né? Vai, apresenta-te a Acabe, porque agora eu vou fazer chover sobre a terra. O sujeito está querendo matá-lo, né? Deve estar com uma raiva, fome, seca, grandes problemas no reino. Mas Elias obedece. E foi Elias apresentar-se a Acabe. E a fome era extrema.
Então, eu fico imaginando a situação de Elias, inserido nesse contexto. Então, não deve ter sido fácil para ele obedecer essa ordem. Não é fácil, às vezes, obedecer o que está escrito aqui. Como é que Deus se revela hoje? Através da sua palavra. Está aqui, essa é a revelação. E, às vezes, a gente lê, sabe o que é para fazer, é claro, e não obedece. E não cumpre o que está escrito. Queremos resolver da nossa maneira, do nosso jeito. Então, Elias obedece à ordem. E aí ele vai lá, mas o rei Acabe, é claro, acha que o problema todo, a culpa toda é do Elias. Não é da idolatria dele, é do Elias. Ele não está causando problema, quem está causando problema é o Elias. Bom, aí no capítulo 18, a gente tem lá algo importante. Relata lá sobre um homem chamado Obadias, que não é o profeta Obadias. Esse Obadias era o mordomo do rei Acabe. E uma coisa bacana, importante que é dito sobre esse homem, é que ele temia ao Senhor. Interessante, uma pessoa no meio de uma idolatria, dentro do palácio real, né, como se diria, na toca do leão, e ele temia ao Senhor. O que ele fez? Quando a Jezabel mandou matar todos os profetas de Deus, mandou matar as pessoas de Deus e que não se queriam seguir a Baal, o Obadias escondeu e alimentou alguns profetas. Mordomo, na boca do leão, na casa do rei, idolatria, prostituição, aquela bagunça danada, e esse homem se separa. Esse homem faz a diferença. Faz alguma coisa. Aí a gente poderia fazer a seguinte pergunta: como alguém pode temer a Deus nesse ambiente? Como é possível a gente, num ambiente de corrupção, de idolatria, de mentiras, de erro? Tem outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, Noé. Na época de Noé também não era confusão, não era bagunçado, você já não leu lá? Tanto que só se salva a família de Noé. Mas ele permanece fiel, por isso foi salvo, no meio de toda aquela confusão. O José serviu o faraó do Egito. O Egito, idólatra, tinha um Deus para cada coisa, para cada estação, para cada... E ele se destacou lá. Daniel, que foi lá para o palácio do Nabucodonosor, e lá ele disse: eu não vou me contaminar. Não é só o fato de não comer, tem muita coisa mais embutida por trás disso, que quando a gente só lê, não percebe. Esse não se contaminar, não vou comer porque eu não gosto, não, tinha todo um fundo por trás disso. Era com a cultura, com a religiosidade. Então são homens que no meio de um povo ímpio se separam, se destacam, tomam uma decisão. Não, eu não vou fazer o que esse povo faz, eu vou fazer o que Deus determina que seja feito. A gente precisaria mais hoje em dia de gente como Elias, como Noé, como José, como Daniel. Está faltando. Precisamos de mais pessoas que nesse mundo ímpio se destaquem, não se misturando com o que o mundo ímpio faz. Todas essas, e teria outras, todos estes homens, eles poderiam simplesmente ter se rendido à sociedade da época. Todo mundo está fazendo, eu vou fazer também, qual o problema? Mas eles tiveram uma posição firme. A minha escolha é Deus, não é o comportamento desta sociedade.
Eu não faço o que essa sociedade diz que é certo, eu faço o que Deus diz que é certo. Então a gente tem bastante coisa para aprender aí com essas personagens. Onde a nossa luz deveria brilhar? Filipenses 2,15 diz para nós. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astros no mundo. O que eu coloquei ali, entre parênteses ali é a tradução da NVI, porque eu uso a Almeida Fiel. Tá? Então, se você tem NVI, vai ver palavras diferentes. Está ali, né? Um alerta. Devemos ser irrepreensíveis, sinceros, puros, mesmo numa sociedade corrompida e perversa, que é exatamente a sociedade que nós vivemos atualmente. Uma sociedade corrompida e perversa. Você consegue temer o Senhor no seu trabalho, na escola, no lar, na igreja? Você tem esse comportamento, você teme, e temer não é ter medo, né? Temer é reverência e respeito. Temor a Deus é ter reverência e respeito. Por isso que eu coloquei ali igreja também. Porque tem algumas pessoas dentro das igrejas que não têm a mínima reverência, que não têm o mínimo respeito. Que estão envolvidos com padrões sociais e não com o que Deus quer que seja feito. Por isso que eu coloquei ali em destaque. Você teme a Deus e busca a santidade? Ah, moeda, isso não é de santo, a gente não vai ser santo aqui, é muita confusão. Santo só lá no céu. Já ouvi bastante isso também. Né? Ouvi muitas vezes. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia quando vocês eram ignorantes. Ignorantes da palavra de Deus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Então não vem com essa desculpinha que não dá para ser santo. Se não dá, não estava escrito aí. E aonde está escrito lá o que ele menciona? Levíticos 14, 44, 45 e Levítico 19, 2. Deus ordenou aos israelitas que deveriam ser santos, que deveriam ser diferentes, separados, procurando servir a Deus. Toda a história do Velho Testamento, Deus está sempre alertando, não se misture, não se misture. Se você se misturar, você vai pecar. Se você se misturar, você vai idolatrar. Tem essa mensagem até aqui onde a gente viu, em todas essas aulas aí ministradas. A mistura não foi bom. Eu acho que nós não aprendemos. 1 Pedro 1, 15 e 16 mostra que esse mandamento agora se aplica a todos que creem em Jesus. Por isso que Pedro repetiu. Sede santos, ok? Não fique esperando ser santo só lá no céu. É uma exigência, é uma cobrança. E se está lá, é possível. É possível porque Deus não nos pede coisas impossíveis. Bom, Elias vai ao encontro do rei Acabe. Tenho que acelerar aí. E aí ele disse lá, né, que ele estava perturbando Israel e não era Elias coisa nenhuma. O pecador nunca reconhece que ele é realmente um problema. Então, eles se encontram na famosa passagem do Monte Carmelo, lá com os 450 profetas de Baal. Depois você vai lá e dá uma lidinha também. Né? Há lá uma disputa, um desafio, fazem um altar. Para complicar, Elias ainda manda fazer uma cova e colocar um monte de água em volta do altar. E aí, quem jogasse o fogo lá no altar era o Deus verdadeiro. Né? Então,
Eles clamam, devem ter se cortado, porque fazia parte do culto, né? Deve ter sido uma coisa horrorosa, né? E nada. E o Elias começa a debochar deles, né? Danado esse Elias, né? Começa a debochar. Né? Fala mais alto, talvez ele esteja dormindo, Deus de vocês deu uma saidinha, né? Não está ouvindo vocês, né? Ah, pode ser que ele tenha alguma coisa para fazer, né? Olha que interessante. Aí Elias começa a debochar. Aí ele clama ao Deus de Israel e que consome tudo, vai tijolo, vai água, vai tudo. Bom, diante dessa manifestação toda, o Elias fala que é para matar todo mundo lá, que eram os profetas, 450, mata todo mundo, porque são todos falsos, e aí o Acabe corre para Jezabel, né? Chega lá, Jezabel matou todos os profetas do Baal e a Jezabel fica doida da vida. Né? E aí ela faz o quê? Né? Fala para Elias que vai acabar com ele também. Agora eu vou acabar com Elias. E aí o que Elias faz? Elias é crente mesmo, né? Elias acabou de presenciar o poder de Deus e o que Elias faz? Ele foge com medo. É crente, né? Elias é crente. Né? Presenciou todo o poder de Deus, o que Deus está fazendo. Foge, ele abandona até o servo dele, ele quer ficar sozinho. Se manda, vai embora, né? Com medo da Jezabel. Né? Agora, como é que poderia Elias se sentir um fracassado depois disso? Não imagina. Né? Falou que não era para chover, não choveu, ressuscita o filho da viúva, Deus alimenta, vem fogo do céu, toda essa demonstração de poder. Né? Eu creio, né, que depois de tudo isso, Elias verificou que não mudou nada. Não está escrito também, né? Mas você imagina, cai fogo do céu, né? Poderes maravilhosos, mas não mudou. Acabe, a Jezabel, todo mundo continua na mesma coisa, idólatra. Né? Já pensou? Vem aqui para a igreja, o sujeito fala a língua aqui, cura, 1000 coisas e sai daqui durante a semana, vai fazer tudo errado. Não daria um desespero, né? Aquela coisa, vou desistir de tudo, né? E a gente tem um alerta, né? Lá em Timóteo 4, né? Vai ter época que não vão suportar sã doutrina, vai ter coceira no ouvido, comichão, né? Vão escolher doutor para suas próprias concupiscências. O Elias vai para o deserto, né? Encontra lá um pé de zimbro, né? Encontra lá uma árvorezinha e pediu para si a morte. Por que ele não ficou lá se ele queria morrer? A Jezabel não ia matar? Acho que ele queria terceirizar para Deus, né? Porque aí era legítimo, né? Deus matando fica legítimo, com a Jezabel não, né? Estou falando, é crente, Elias era crente, né? Então, toma minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Ai, que lamúria, né? Coitado de Elias, ele está com medo, em fuga, isolamento, vontade de morrer. A alma dele está aflita, né? Dormir é uma expressão de desconexão com a realidade. Eu tinha um parente aí que ele sofria de depressão profunda, ele só queria dormir. Ele queria ficar deitado lá na cama dele, sozinho, isolado, só queria dormir. Né? A realidade não era boa para ele, o contexto não era bom. Né? O que ele acredita? Que fracassou. Né? Ele falou, ninguém ouviu. Foi um fracasso total a minha mensagem. Não deu em nada. Né? Solidão. Ele achou que era só ele, que não tinha mais ninguém, só ele estava lutando contra tudo isso. Estou sozinho, né? Renúncia, já basta, Senhor. Cansei, não quero, eu falo, ninguém ouve, esse povo, tudo idólatra. Né? Está no limite, né? Toma agora a minha vida, chegou no limite. Né? Não quer mais saber de nada, quer morrer.
Ele enfrentou perigo físico, né? Claro, é ruim, né? Aí um anjo vai lá, acorda Elias, Deus providencia, Deus ajuda, pede para ele comer, beber, ele faz isso, come, bebe e dorme de novo, né? Coitado do Elias, né? A essa altura eu diria aí, alguns psicólogos, eu não sou especialista na área, mas eu diria que ele está com depressão, né? Está deprimido, quer morrer, quer ficar sozinho, se lamentando, tadinho, Elias está deprimido, né? Aí ele vai lá para o Monte Horebe, né? E aqui também eu creio que tem uma lição muito importante. Ele vai lá para a caverna, entra lá na caverna, também dá para fazer aí uma pregação boa desse negócio da caverna, de Elias. Mas o que me chama a atenção é a pergunta ali. Que fazes aqui, Elias? Para mim, esse que fazes aqui, Elias, significa que Deus estava lá com ele, né? Porque, senão, ele diria, o que você está fazendo aí? Deus está lá, você está aí, o que você está fazendo aí? Né? Não, ele usa a expressão, o que fazes aqui, Elias? Para mim também isso não está claro aqui no texto, mas para mim isso é uma prova clara que Deus estava ali com ele, sim. Ele não estava sozinho, Deus estava com ele. Deus estava vendo o sofrimento dele, Deus estava ali pronto para ajudá-lo. O que Elias respondeu? A mesma ladainha do que ele está sentindo, eu sou muito zeloso, tal, derrubaram os seus altares, um altar é para eu estou sozinho. Né? Esses dias eu li uma matéria aí que diz que a quantidade de pastores com depressão aumentou muito. Né? O autor da matéria ele diz que isso talvez seja resultado de que às vezes o pastor fala, prega, e aí ele passou a semana, ele vê que está tudo igual, que o povo está tudo fazendo a mesma coisa, parece que a pregação dele naquele dia, naquele domingo, entrou por aqui, saiu por aqui, como se dizia antigamente. Né? Lidar com os problemas que não deveriam ser mais problema, né? Crente que já devia ser espiritual e ainda é carnal. Então, tudo isso afeta. Né? Às vezes pode causar um desânimo, uma fadiga, um cansaço. Nossa, falo, esse povo não muda, não altera nada. Né? E uma outra coisa que eu acho maravilhoso ali, maravilhoso, fantástico esse texto, sempre me tocou bastante, é um dos motivos que eu gosto aí do profeta Elias. Veio lá, né, um forte vento, fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Aí veio um terremoto, o Senhor não estava no terremoto. Aí veio um fogo e o Senhor também não estava no fogo. Aí veio uma voz mansa e delicada. Que fazes aqui, Elias? Então eu fico pensando assim, né? Para a gente ouvir Deus, a gente tem que ficar quieto. A gente tem que ter o nosso momento separado. Às vezes a gente pensa que Deus está na bagunça, no louvorzão, né? Eu, particularmente, a hora que eu mais gosto no culto é a hora que o pregador sobe e vai lá para o púlpito. Ali Deus vai falar. Enquanto eu estou cantando, eu não escuto Deus, eu escuto o barulho. Mas Deus não está nesse barulho. Deus está na hora que vem o silêncio. Às vezes um celular toca no meio da mensagem, né? Aqui ainda não aconteceu. Né? Mas é ali, é naquele momento, é lá que Deus vai falar comigo através da palavra. Deus vai usar uma pessoa que está lá na frente, ele vai abrir a palavra, e aí ele vai falar. E é naquele momento que eu vou ouvir Deus. E, lamentavelmente, muitos neste momento não estão prestando atenção. Infelizmente.
falar uma coisa chata, eu não ia falar, mas vou falar que é para servir de lição. Uma certa vez eu estava dando aula aqui na frente e tinha uma pessoa que das 9 às 10 horas ela ficou no celular, ela não olhou para mim nem um minuto. Você poderia dizer, ela estava acompanhando através da leitura bíblica no celular. Eu duvido. Lamentável. Um outro dia que eu fui dar uma lição, lá no fundo, alguém olhava o celular, conversava e dava risada. Essas pessoas são pessoas que participam do louvor da igreja. O que eu entendo com isso? Elas valorizam o louvor, a palavra não. Interessante, né? Então, a palavra, a mensagem é a hora que Deus vai falar com você. Com você, inclusive de maneiras diferentes. É a hora que a gente tem que prestar atenção, afastar tudo que está. Lá na outra igreja, eu gostava de ficar na galeria, né? Tinha galeria lá em cima, toda a igreja lá embaixo, e eu gostava de ficar lá, porque lá o som chegava mais baixo e o som alto me incomoda. Eu tenho um problema nesse ouvido que eu escuto demais. Quando você quiser falar mal de alguém, fala nesse ouvido, esse aqui escuta pouco, mas esse escuta bem. Então eu ficava lá em cima, porque o barulho, o tum-tum-tum, os instrumentos me incomodavam. E lá de cima, infelizmente, eu olhava a igreja inteira. E na hora da mensagem eu via tantas displicências. Gente no celular, gente com revistinha, gente cochichando. Gente, agora é que Deus está falando. Por que vocês não se calam, né? Eu pensava, ouça Deus falar. Esse momento Deus vai falar. Na hora do louvor você estava virando o zoinho com a mão para cima. Mas Deus não ia falar com você. Agora Ele vai falar. Agora que a palavra foi aberta, Ele vai falar com você. Então eu acho isso muito bom, muito importante. Então Deus mostra que Ele não estava sozinho. Em seguida, Deus prova mais ainda providenciando um amigo para Elias, o Eliseu. Né? E aí no 21, né, a gente tem lá, aí é uma descrição de guerra, aquela coisa sanguinária, né, aquela confusão toda. E aí não vai dar para a gente abordar muito aí com detalhes, que a hora está acabando aqui, faltam 2 minutos. E aí tem uma narração sobre a vinha de um tal Nabote, que a Jezabel arma toda uma trama, né? O Acabe queria a vinha do Nabote, o Nabote não deu, o Acabe ficou tristinho, a Jezabel viu que ele ficou tristinho, falou, vou deixar meu maridinho feliz, planeja todo um trama, depois você lê lá, né, essa história aí mais profundamente, faz toda uma trama e mata Nabote, mata todo mundo, aí o Acabe fica feliz, fica contente, vai lá e toma posse daquele pedacinho de terra que ele queria para fazer um jardinzinho para ele. Né? Então, infelizmente, também não vamos poder fazer uma análise aí mais apurada desse texto aí devido ao nosso tempo. Né? Então, tem lá o plano homicida da Jezabel, né? Que ela viu o maridinho lá e não gostou, resolveu o problema, se apoderando dessa vinha e cometendo pecado. No capítulo 22 ainda vai ter lá os profetas mentirosos de Acabe, que aconselham para ir para a guerra, que vai dar tudo certo. Né? Aí vem o profeta e fala, não vai dar ruim, que é o Micaías. E aí acaba a morte, com a morte de Acabe, se encerra aí o reinado de Acabe, mas não se encerra a idolatria de Israel, não se encerra os pecados de Israel, e tudo continua, né? No próximo capítulo, tudo continua como era antes. Nada foi aprendido, nenhuma lição foi aprendida. Então, meus irmãos, encerrando, eu gostaria de dizer o seguinte, isso aqui não é só história. História bonitinha, legal, acho bacana a história, mas não é só história. Para cada texto que a gente lê aqui, tem que saber o que eu tiro para a minha vida. O que eu posso aplicar nessa semana que vai entrar. Eu acho bacana, tem gente que conhece a história assim maravilhosamente, eu fico impressionado. Eu gostaria de ter essa memória para guardar todos esses
fatos históricos e datas, mas quando terminou, tá, o que serve para mim? Dessa lição aí, desse 16 ao 22, tem muita coisa. Como eu disse lá no início, eu passei 40 horas dando aula só desses capítulos. E provavelmente, se me permitisse, eu daria mais 40 horas de aula, só sobre esses capítulos. Ah, porque você é bonzão? Não, é porque a Bíblia é profunda. A palavra de Deus tem muito a nos falar, é profunda. A gente tem que parar, analisar, comparar traduções, versões, ver lá os manuais de teologia, ver o que um fala, o que o outro fala e chegar a uma conclusão, tirar para nós o que Deus quer para a nossa vida. Então, é importante, é bom conhecer a história, sim, conheça a história, mas tire lições para a sua vida dessas histórias, para que nós não venhamos a repetir os mesmos erros.